Prezados colegas de estudo, estou de volta, agora com uma série nova, que é a série de Introdução à Inferência Estatística. Eu primeiro gostaria de dizer para vocês que este é um curso introdutório, portanto, nós vamos trabalhar conceitos iniciais, teremos algumas limitações teóricas, porém, iremos trabalhar muito a questão intuitiva. Eu peço que vocês acompanhem o canal, que vocês se inscrevam, né, para que a gente possa futuramente oferecer até novas ferramentas, um acompanhamento exclusivo, alguma coisa nesse sentido. Então, iniciando a aula em si, primeiro eu queria comentar com vocês que em muitas situações uma população é demasiadamente grande para retirarmos conclusões em sua totalidade. Então, desta maneira, tentamos retirar conclusões a partir de um subconjunto dessa população, ou seja, uma amostra. Lembrando o seguinte, população e amostra já foram definidos e discutidos na série de estatística descritiva, né? Então, se você não viu essa aula, volte lá na playlist de estatística descritiva e estude um pouquinho sobre população e amostra. Como exemplo, imaginem a seguinte situação. Vamos pensar na população dos eleitores da cidade de São Paulo, que são quase 9 milhões de eleitores. É uma população extremamente elevada, né, do qual, se nós precisássemos, vamos dizer assim, calcular medidas a partir dessa população, não seria muito interessante, por exemplo, entrevistar cada um desses eleitores, né? Então, o que se faz? A gente seleciona um pedaço, né, um subconjunto, ou seja, uma amostra dessa população, e tentamos concluir coisas a partir desta amostra. Porém, algumas coisas, né, podem nos levar a refletir, como por exemplo, imaginem a seguinte pergunta. As conclusões para diferentes amostras seriam iguais, próximas ou completamente diferentes? É bastante razoável imaginarmos que se eu tiver uma amostra pequena, eu provavelmente não vou conseguir boas conclusões próximas da realidade. Então, é também possível imaginar que quanto maior for a amostra, uma conclusão mais próxima da realidade eu vou ter. Agora, nós podemos pensar ainda além. Imagine que nós tenhamos, então, uma amostra fixa, tá? De tamanho fixo, aliás, e eu vou colher várias amostras de mesmo tamanho. Aí a gente vem com uma pergunta ainda mais interessante, que é essa, né? Se eu tiver amostras de mesmo tamanho, as conclusões seriam iguais, próximas ou completamente diferentes, né? Então, é isso que nós iremos tentar investigar, né? O que acontece à medida que eu pego amostras de mesmo tamanho e se eu aumento ou diminuo o tamanho dessas amostras, enfim, qual é o efeito que isso tem sobre a nossa estimativa? O que eu posso fazer para garantir uma certa confiabilidade das minhas conclusões? Então, em princípio, para responder essa pergunta, eu teria que conhecer todas as amostras possíveis, ou pelo menos todas as amostras possíveis daquele tamanho que eu estou interessado. Agora, isso nem sempre é possível, e mais do que isso, né? Se eu conhecesse todas as possíveis amostras, eu conheceria, inclusive, a maior amostra de todas, que é a própria população, e aí, bom, o objetivo inicial, que era concluir a partir de um subconjunto menor, vai para o saco, né? Bom, um dos nossos principais objetivos é avaliar o comportamento, então, dessas amostras, ou seja, descrever a distribuição dessas amostras. Para ilustrar a ideia, eu vou reduzir o problema a um caso bem simples. Então, vamos considerar aí uma população, que é a população 13557. Essa população é uma população relativamente pequena, porém nós vamos conseguir
abstrair diversas intuições a partir dessa população pequena, né? Então a primeira coisa que eu quero que vocês observem aí é que nós temos 5 elementos na população e também que nós temos um elemento que repete, né? Ou seja, o 5 aparece 2 vezes. Uma outra coisa que eu quero que vocês notem é que a média desta população é 4,2. É muito simples, né? Basta você pegar todos os elementos, somar e dividir por 5. É bastante comum a gente utilizar essa notação Mi para representar a média de uma população, tá ok? Depois eu vou comentar um pouco mais sobre essas representações, né, de como a gente utiliza símbolos para representar parâmetros de interesse. Então, vamos fazer o seguinte. Só para brincar, nós iremos sortear 3 amostras de tamanho 3, aleatoriamente, e calcular suas médias, ok? Então, imagine que nós tenhamos já sorteado essas amostras e tenhamos obtido as seguintes amostras. Então, amostra 1, 137, amostra 2, 355 e amostra 3, 357. O que nós temos em comum entre essas 3 amostras? Todas elas têm o mesmo tamanho, como já foi adiantado, o tamanho é 3. Agora, se nós calcularmos a média, nós vamos obter valores diferentes. Então vejam só, para a primeira amostra eu tive média 3,67, para a segunda 4,33 e para a terceira 5. Também é bastante comum representarmos por x barra, né, é a nomenclatura que a gente costuma utilizar, para representar a média de uma amostra. Então vejam só, a média da população é 4,2. Agora, a depender da amostra, eu tenho uma estimativa diferente, tá? Então, a amostra 2 foi a que me deu, né, uma estimativa da média mais próxima da realidade. E o que nós queremos? Nós queremos saber isso, né? Até que ponto nós temos um impacto da amostra na qualidade da estimativa do que a gente pretende, né, obter e concluir. Então, evidentemente, como eu já falei, nós temos médias diferentes e vem a pergunta: poderíamos inferir algo sobre o comportamento da média para esta população? Evidente, eu estou pensando o comportamento da média para amostras, né, de mesmo tamanho e possivelmente diferentes. Então, antes de prosseguirmos no estudo do comportamento das amostras, precisamos adotar uma terminologia que facilite a nossa comunicação. Então, um dos conceitos que já foi apresentado na série também de estatística descritiva é o conceito de amostra aleatória simples. Então, nós vamos definir agora esse conceito em termos de probabilidade. Uma amostra aleatória simples, ou AAS, né, a gente vai utilizar então essa terminologia AAS para representar uma amostra aleatória simples, só para não ter que ficar falando essa frase o tempo inteiro. Então, uma amostra aleatória simples AAS de tamanho n é um conjunto de variáveis aleatórias, ou podemos pensar como um vetor de variáveis aleatórias, ok? Independentes entre si e com a mesma distribuição. Então, o que eu quero que vocês compreendam aí? x1, x2, x3 até xn são variáveis aleatórias. Cada uma delas é independente da outra. E todas elas têm a mesma distribuição. Por que essa ideia de mesma distribuição? Porque se elas vêm da mesma população, elas deveriam ter a mesma distribuição, ou seja, as mesmas probabilidades de selecionarem elementos específicos, né, da população. Muito bem. As quantidades de uma população, em geral desconhecidas, sobre as quais temos interesse, são denominados parâmetros. Por exemplo, no nosso exemplo, nós calculamos a média da população. A média é um parâmetro de interesse. Um outro parâmetro de interesse pode ser a variância, pode ser o desvio padrão, pode ser a mediana, enfim, qualquer medida de interesse de uma população a gente chama de parâmetro.
Usualmente, nós representamos parâmetros por letras gregas. Isso não é obrigatório, tá? Mas é usual. Tem algumas medidas famosas, vamos dizer assim, que já tem ali associado a elas alguma letrinha grega. Então, por exemplo, é bastante comum nós representarmos a média pela letra grega mi, a variância por sigma ao quadrado e, portanto, o desvio padrão por sigma, a correlação por ρ, né, dentre outras letras, né, e outros parâmetros de interesse. Outra terminologia importante para a gente é a seguinte: a combinação dos elementos de uma amostra com a finalidade de representar ou estimar um parâmetro de interesse da população denominamos estimador. Tá? Então, o que é o estimador? O estimador é a fórmula, tá, que nós criamos para tentar estimar um parâmetro de interesse. Então, por exemplo, quando nós vamos estimar a média, nós utilizamos a média amostral, que é o quê? É somar os elementos da amostra e dividir pelo número total de elementos, né? Isso é um exemplo de estimador. E, em geral, representamos um estimador pela letra grega, a mesma letra grega, né, correspondente ao parâmetro de interesse, mas acrescida de um acento circunflexo. Então, por exemplo, se eu pegar os parâmetros que eu acabei de apresentar para vocês, se eu quiser representar o estimador da média, eu coloco o mi com acento circunflexo, que a gente chama, para simplificar, geralmente de mi chapéu, ou sigma chapéu quadrado para falar do estimador da variância, ou rho chapéu para falar do estimador da correlação. É bastante comum utilizarmos chapéu, né, ao invés de falar acento circunflexo. E aos valores numéricos assumidos pelos estimadores para amostras específicas denominamos estimativas. Então, o estimador é a fórmula, vamos dizer assim, e a estimativa é o valor obtido para uma amostra específica. Para a gente entender melhor essa diferença entre estimador e estimativa, vamos considerar uma amostra aleatória de tamanho 2 da população 13557. Então, primeira coisa, é uma amostra aleatória simples de tamanho 2, ok? Então, o que seriam estimadores e estimativas? O estimador antevém a estimativa. Então, por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui para vocês de estimadores. Digamos, mi chapéu. Mi chapéu é o estimador da média. Né? Como é que eu calculo a média de uma amostra de tamanho 2? Eu somo os dois elementos e divido por 2. Agora, eu poderia estar interessado também em outra medida que é a soma dos quadrados, né, dos elementos dividido por 2. Digamos então que eu tenha sorteado duas amostras aí dessa população, uma amostra que seria a amostra 1,7 e a outra amostra que seria a amostra 3,5. Cada uma delas eu vou utilizar para calcular estimativas a partir desses estimadores. Então, por exemplo, a média obtida a partir da amostra 1,7 é 1 mais 7 dividido por 2, que é 4. E a medida f chapéu, calculada para a amostra 3,5, é 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, dividido por 2, que é 17. Então, esses valores para essas amostras específicas, né, são estimativas, ok? Agora eu vou falar para vocês de alguns estimadores populares, né, que são justamente alguns estimadores que a gente já comentou aqui. Então, mi chapéu igual a 1 sobre n somatório de xi, que é o mesmo que o somatório de xi sobre n, né, é o estimador da média. Como é um estimador, a gente chama de média amostral, porque a gente vai calcular, né, esses valores a partir de uma amostra. E é comum representar também por x barra, a gente já usou essa expressão, né? Então percebam, como um estimador é uma variável aleatória também, porque soma de variáveis aleatórias também é uma variável aleatória, é também comum representar por x maiúsculo barra o estimador e por x minúsculo barra a estimativa, né? Então isso é comum. Um outro estimador popular é o estimador de variância, que é o somatório, né, de xi menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. Nós chamamos isso de variância amostral. Também já foi discutido, tá?
na série de estatística descritiva, na lista, né, da série de estatística descritiva, que se nós dividirmos por N, nós temos a variância populacional. Tá? E se nós dividirmos por N-1, nós temos a variância amostral. É possível demonstrar isso, né, o porquê, né, disso, e em uma lista de exercícios também dessa série, né, estará disponível um exercício onde eu peço para vocês demonstrarem esse resultado a partir de alguns conceitos que a gente vai estudar. Também é comum representar a variância amostral por S ao quadrado, então um S maiúsculo, tá? Um S maiúsculo ao quadrado. Outro estimador popular é o P-chapéu, número de itens como uma característica dividido pelo número total de itens, que pode ser um estimador tanto para uma probabilidade como para uma proporção. E nós chamamos então de proporção amostral, beleza? Agora, a título de ilustração, gostaria de apresentar a vocês algumas ideias que nós iremos explorar. Então, pensem aí no seguinte, nós temos uma matéria do Estadão, ok? Que afirma o seguinte, só 4 em cada 10 são capazes de arcar com despesa inesperada, diz pesquisa. Ainda nessa matéria, né, é informado o seguinte, conforme a pesquisa, somente 42,1% dos entrevistados se declaram capazes de enfrentar um imprevisto sem recorrer a um empréstimo ou pedir a ajuda de terceiros. Para 39,5%, isso não seria possível. Outros 18,4% não souberam responder. Eu quero que vocês atenham aqui na seguinte frase. Somente 42,1% dos entrevistados se declaram capazes de enfrentar um imprevisto sem recorrer a um empréstimo ou pedir a ajuda de terceiros. Então, 42,1% é uma estimativa da proporção dos entrevistados que se declaram capazes de enfrentar um imprevisto sem recorrer a um empréstimo ou pedir ajuda a terceiros. Uma outra informação nessa pesquisa é a seguinte. A pesquisa foi feita com base em 804 entrevistas com pessoas acima de 18 anos de todas as classes sociais e estados. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. Então, vamos tentar compreender o significado dessa frase. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. O que está dizendo aí? Aí o que está dizendo é o seguinte, eu tenho uma margem de erro de 3,5% e uma confiança de 95%, que significam o seguinte, nós estamos 95% confiantes de que 38,6% a 45,6% dos brasileiros não são capazes de arcar com despesas inesperadas. Então, 38,6% é 42,1 menos 3,5%. E 45,6 é 42,1 mais 3,5. Então, essa margem de erro me diz o quanto à esquerda e o quanto à direita eu vou olhar a partir da minha estimativa central, que é 42,1%. E essa margem de erro representa a minha estimativa com uma confiança de 95%, ou seja, com uma probabilidade de acerto de 95%. Então, isso é o que nós iremos futuramente chamar de intervalo de confiança, e nós precisamos antes estudar alguns conceitos teóricos para poder construir esses intervalos de confiança. Então, basicamente, um pequeno resumo que nós temos aí até o momento é o seguinte, nós temos parâmetros populacionais, que são medidas de interesse da população, nós queremos calcular ou estimar esses parâmetros a partir de um estimador e obter, assim, uma estimativa. Isso tudo será calculado a partir de amostras. Uma vez que a gente tem a nossa estimativa, então eu coloquei aí só para representar esse valor 31%, nós iremos então pensar o que pode acontecer para amostras diferentes. Então, nós iremos estudar, a partir da próxima aula, distribuição das amostras. Nós iremos, no futuro, procurar garantir com uma certa confiança a qualidade dessa estimativa,
com uma determinada margem de erro, ok? Então vejam só, a nossa série será dividida mais ou menos da seguinte maneira. Nós teremos então o estudo de distribuições amostrais, onde nós iremos aprender, né, esse teorema limite central, que é o teorema mais importante da probabilidade. Em seguida, nós iremos, dentro da inferência estatística, estudar o que são intervalos de confiança, né, intervalos de confiança e testes de hipóteses. Também iremos estudar alguns conceitos como significância, confiança e poder, ok? Então, finalizo aqui essa introdução. Peço que vocês acompanhem o site passeioaleatório.com para ter acesso às listas de exercícios, às curiosidades, entre outras coisas. Vocês também podem acessar por meio do QR Code, ok? E que vocês não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Um abraço muito forte para vocês e até a próxima aula.